O início da vida na Terra começa no período pré-cambriano, em cerca de 4,6 bilhões de anos, e terminou há cerca de 542 milhões de anos. Com o aparecimento das primeiras células, formação da camada atmosférica, formação da camada de ozônio e aparecimento dos primeiros animais e vegetais. Também começou o início do movimento das placas tectônicas, que causou uma intensa atividade vulcânica e vários maciços antigos ou escudos cristalinos, por meio de erosão ou desgaste das rochas. O pré-cambriano abrangiu em torno de 90% do registro geológico da Terra. E nossos atuais planetas é de 700 e até 3.000 metros. Os naturais encontrados nas áreas de maciço antigos são os minérios como ouro, ferro e manganês, e aparecem em países como Brasil, Austrália e mais. Mesozoico é a segunda das três grandes eras geológicas, comedida entre menos 245 e menos 66,4 milhões de anos. Inclui os períodos Triássico, Jurássico e Cretácico. No Cretácico tem extinção dos dinossauros e outras formas de vida primitivas, surgimento dos mamíferos e das aves. No Jurássico é início da fragmentação do Pangeia. No Triássico apareceu primeiros dinossauros. O período Paleozoico é dividido em 6 subperíodos, começando pelo período Permiano, de 290 milhões de anos atrás, até o Cambriano, 570 milhões de anos. Durante o período Permiano, houve a formação da Pangeia a partir da união da Laurásia e Gondwana. O próximo período Carbonífero, de 365 milhões de anos, houve o surgimento dos répteis, com a possibilidade da exploração em ambientes terrestres pelo surgimento do ovo amniótico, e houve também a formação dos combustíveis fósseis. No período Devoniano, de 410 milhões de anos, a formação das florestas foi possibilitada pela diminuição de gás carbônico gerada pela transição de algumas plantas do meio aquático para o meio terrestre. Houve também o surgimento de bacias sedimentares com o movimento das placas tectônicas. As áreas de bacia sedimentar eram encontradas nos oceanos e viraram áreas continentais. No período Siluriano, surgiram os primeiros animais terrestres. O período Ordovíciano foi a época onde ocorreu o resfriamento global, chamado de glaciação. Nessa época também ocorreu o surgimento dos peixes. No Cambriano apareceram os primeiros animais invertebrados e algas marinhas. Atualmente, os países que possuem bacias sedimentares são ricos em petróleo, gases naturais e minérios. O Cenozoico é dividido em períodos, começando pelo Paleogênico, que dura de 65,5 milhões a 23 milhões de anos atrás. O Neogênico, de 23 a 2,6 milhões de anos atrás, e o Quaternário, que começou a 2,6 milhões e dura até os tempos atuais. Foi a era em que se formaram as jazidas de carvão, tão importantes para a humanidade. No primeiro dos seus períodos, o Cambriano, os animais tiveram grande diversificação evolutiva, hoje chamada de explosão cambriana. No Permiano, porém, o último período dessa era, ocorreu ao contrário, a maior extinção em massa de formas de vida animais e vegetais verificada na Terra, com o fim, por exemplo, das trilobitas. Foi no Cenozoico que a superfície da Terra assumiu sua forma atual. Houve muita atividade vulcânica e a formação das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, os Alpes e o Himalaia. O aparecimento do Homo sapiens é também conhecida como Era dos Mamíferos. É marcada por intensas mudanças climáticas, expansão dos oceanos, diversificação das formas de vida na flora e fauna, aparecimento dos peixes com ossos, estabilização das placas tectônicas, formação dos dobramentos modernos do mundo, cordilheiras dos Andes, Cáucaso, Alpes e etc.